Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a segunda aula da 17ª semana. Vamos lá? Bom, nós paramos na aula passada, na página 14 do livro A História de Emília, lembram? Esse livro foi escrito por Monteiro Lobato e as ilustrações são de Taline Schumacher. Então, vamos continuar. Nós paramos na página 14, onde o príncipe, né, estava disfarçado de pobre, muito pobre. Ele passou por duas camponesas, pediu pão, uma delas deu pedra a ele, a outra deu um osso, lembra? E agora ele estava indo em direção à terceira camponesa, e ela estava, a pastora, desculpa, a terceira pastora, e ela estava chorando, lembra? Então vamos lá. Por que choras, gentil pastora? Perguntou o pobre. Choro porque minha madrasta, que é muito má, me bate todos os dias. Põe-me neste lugar, guardando esses porcos imundos, e não me dá comida, a não ser este pão bolorento, e tão azedo, que até preciso tapar o nariz quando como. Pois, se eu pilhasse esse pão, disse o pobre, dava um pulo de alegria, porque estou morrendo de fome, e só encontrei pedras e ossos nesse país de pastores, de pastoras. A triste pastorinha olhou bem para ele e disse: Pois não morrerás de fome, repartirei contigo meu pão bolorento. E partiu o pão bolorento em 2 pedaços, e deu o maior ao pobre. O pobre agradeceu e foi andando, e a pastorinha começou a comer o seu pedaço de pão bolorento. Tapou o nariz e deu a primeira dentada, mas viu logo que o pão tinha virado um doce mais gostoso do mundo. Comeu, comeu quanto quis, e quanto mais comia, mais sobrava. E voltou para casa pulando de contentamento e palitando os dentes. Sua madrasta percebeu a felicidade da pastorinha e disse: Ah, estou vendo que você comeu alguma coisa muito gostosa. Não comi nada, respondeu a coitadinha, tremendo de medo. Só comi pão que a senhora me deu. A madrasta agarrou-a e cheirou-lhe a boca, e ficou furiosa e disse: Sua boca está cheirando ao doce mais gostoso do mundo? E como me enganou? Vou matá-la! E foi buscar a faca da cozinha, que era deste tamanho. A pastorinha, sabendo que ia morrer, pôs-se a rezar lá do fundo do coração. Pobre encantado que transformaste o pão bolorento em doce, socorre-me! Nem bem acabou de o dizer, a porta abriu-se e o pobre entrou. Esconde-te, disse a pastorinha, que ela vem vindo com uma faca deste tamanho. O pobre escondeu-se atrás de um armário e logo depois a madrasta entrou com um facão. Entrou e disse à menina: Reze depressa que vai morrer. Não me mate, gemeu a pastorinha, tremendo como geleia. Não me mate, porque sou inocente. Mas a má madrasta não quis saber de nada e avançou para a coitadinha com a faca no ar. E a faca foi descendo sobre o peito da vítima e a ponta já ia encostando suas carnes quando o pobre veio por trás da madrasta e agarrou-a pelo pulso. Miserável! Exclamou. Quem merecia morrer eras tu. Mas vou virar-te num horrendo sapo de cidade. Neste momento, Narizinho interrompeu-a. Por que sapo de cidade, Emília? Que diferença há entre sapo do mato e sapo de cidade? Essa é a orientação no bloquinho de atividades, tá bom? Língua portuguesa, atividades no livro Aprender Sempre, volume 1, terceiro ano. Sequência 2, receitas, palavras com sabores e memórias. Aula 4, quebra-cabeça de receitas. Vamos organizar uma receita observando a estrutura, partes, né, do gênero textual. Nós já conversamos sobre a estrutura do gênero receita, né? Lembram na aula passada? A gente olhou o que compõe uma receita, quais as partes são necessárias para que seja uma receita.
Assim como a gente aprendeu a estrutura da carta, lembra? Que a gente sabia que tinha que ter local e data, que tinha que ter uma saudação, que tinha que ter o nome do remetente, do destinatário, que tinha que ter uma mensagem, uma despedida, depois o nome do remetente. A gente aprendeu a estrutura. E agora nós também aprendemos a estrutura de uma receita. Vocês se recordam? Primeiro, nós precisamos do quê? Vão lembrando aí. Quais são os passos que nós precisamos seguir para ter uma boa receita? Vão se lembrando aí que a gente vai fazer isso na atividade de hoje. Então, vocês vão, na página 31, vocês vão encontrar essa parte aqui para recortar, tá? Então, vocês vão recortar essa parte onde tem a receita fatiada, partes da receita. Vocês vão recortar e nós vamos juntos montar essa receita respeitando a estrutura, né? Respeitando o passo a passo que nós devemos seguir, tá? E vamos fazer isso na página 22. Então, na página 33, vocês vão recortar e vão abrir na página 22 para a gente montar essa receita. E depois nós vamos para a página 23, onde nós temos uma receita faltando algumas partes. Nós teremos, olha lá, observe as imagens dos ingredientes acima. Pense com que letra inicia e com que letra termina o nome de cada um deles. Repita o nome dos ingredientes em voz alta e fique atento aos sons de cada palavra. Leia novamente o modo de preparo na atividade 1 e encontre os nomes dos ingredientes e escreva-os na atividade 2. Então, nós temos um ingrediente, uma receita apenas com o modo de preparo. E nós vamos ter que procurar quais são os ingredientes dessa receita, certo? Então, tá. Então, vamos começar. Na página 33, então, vocês vão encontrar esse anexo, tá? E aqui nós temos partes da receita, mas estão todos misturados, olha. Primeiro, ferva a água, depois 10 litros de água quente, modo de fazer, 300 gramas de cebola picada, em uma panela refogue o óleo, a cebola e o alho, adicione o arroz lavado na panela, 60 gramas de sal, acrescente o sal e deixe secar a água, arroz branco, 5 quilos de arroz branco, depois coloque a água quente, ingredientes, 200 ml de óleo, 60 gramas de alho picado. E aí, com esse texto dessa maneira, eu consigo fazer uma receita? Eu consigo seguir e fazer uma comida? Primeiro, vocês conseguiram descobrir do que é essa receita que eles trouxeram aqui pra gente? Tá difícil, né? Tá bem bagunçado, não tá? E aí, dá uma olhada aí, vê se vocês conseguem descobrir qual é a receita. Qual é o alimento que nós vamos fazer? A receita do arroz branco. Então, nós vamos aprender o passo a passo de como fazer um arroz branco. Então, a primeira coisa que nós precisamos, nós já encontramos, que é o título da receita. Então, arroz branco é o nome dessa receita. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje na página 22. Aula 4, quebra-cabeça de receita. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai ajudar o cozinheiro de uma escola a organizar a receita da merenda, que foi molhada e rasgada por acidente na cozinha. Leia os pedaços da receita que estão no fim do material. Recorte e organize da forma correta. Então, nós temos aqui o quadro abaixo, olha lá, é o quadro que está no livro de vocês. Esse quadro está em branco, né? Então, nós vamos colar aquelas partes que nós descobrimos da receita nesses espaços. Então, o primeiro nós já descobrimos, que é o nome da receita, arroz branco. Então, vocês vão achar onde está arroz branco aí, nas pecinhas de vocês, né? E vão colar no primeiro espaço, no maior espaço que tem aí, na primeira linha.
Depois, vamos procurar o que vem depois? Bom, depois da gente encontrar o nome, o que será que nós vamos encontrar? Vamos pensar? Olha, nós temos aqui duas outras coisas. Nós temos os ingredientes e nós temos o modo de preparo, né? Vamos procurar os ingredientes, então, que fazem parte dessa receita? Então, vamos lá. Nós vamos ler do começo e vamos apontando, marcando o que é o ingrediente, tá bom? Então, primeiro aqui, ferva a água. Não é um ingrediente, né? Ferva a água é um comando do que você tem que fazer. Então, vamos para o próximo. 10 litros de água quente. Isso é um ingrediente? É um ingrediente. Vamos circular, então. Depois nós temos aqui modo de fazer. Isso é um ingrediente? Não, né? 300 gramas de cebola picada. É um ingrediente? Cebola é um ingrediente. Então, vamos circular. Em uma panela, refogue o óleo, a cebola e o alho. É um ingrediente? Não, né, gente? Também é um comando do que a gente tem que fazer. Adicione o arroz lavado na panela. Também não. 60 gramas de sal. É um ingrediente? É um ingrediente. Sal é um ingrediente. Acrescente o sal e deixe secar a água. Não é um ingrediente. Arroz branco, a gente já descobriu que é o título da receita. Então, 5 quilos de arroz branco. É um ingrediente? É um ingrediente. Depois, coloque a água quente. Também não é um ingrediente, né? Ingredientes, a palavra a gente já achou. 200 ml de óleo. É um ingrediente. E, por último, 60 gramas de alho picado. Também é um ingrediente. Então, olha lá os ingredientes que nós temos. Vamos retomar? 10 litros de água quente, 300 gramas de cebola picada, 60 gramas de sal, 5 quilos de arroz branco, 200 ml de óleo e 60 gramas de alho picado. Tudo isso é ingrediente. Então, a gente vai separar o papelzinho escrito ingredientes e todos esses outros que nós circulamos, tá bom? Vamos montá-los lá na nossa receita. Então, aqui a gente já colocou o título. No primeiro espacinho aqui do lado, nós vamos colocar o papelzinho escrito ingredientes. E aí, nós vamos colar os papéis com os ingredientes. Então, o primeiro, 10 litros de água quente. Depois, 300 gramas de cebola picada. Depois, 60 gramas de sal. Depois, 5 quilos de arroz branco e 200 ml de óleo. Nossa receita já está tomando forma. Nós já achamos o título e os ingredientes. E agora, o que falta? O modo de fazer. Vamos lá olhar? Muito bem. Então, a gente vai separar o papel escrito modo de fazer, que a gente vai colocar embaixo do ingrediente, né? E aí, a gente vai separar os papeizinhos que nos dizem como fazer essa receita. E nós vamos organizar esses papéis, tá? Então, ferva a água é um comando, é um modo de fazer. Ferva a água. Depois, o próximo. Em uma panela, refogue no óleo a cebola e o alho, certo? Ok. Adicione o arroz lavado na panela. Depois, olha lá, já organizando esses papéis, o próximo vai ser depois coloque a água quente, né? E, por último, acrescente o sal e deixe secar a água. Aqui nós já organizamos o modo de fazer. Primeiro você vai ferver a água, depois vai colocar, vai refogar, né? Numa panela o alho e a cebola no óleo, depois você vai acrescentar o arroz, depois você vai colocar a água e acrescentar o sal e esperar essa água secar, tá? Esse é o passo a passo para fazer a receita do arroz. Vamos colocar esses papeizinhos no lugar deles.
Ok? Então, aqui estamos com a nossa receita. Agora, nós vamos colocar o papelzinho do modo de fazer, tá? Embaixo do papelzinho dos ingredientes. E aí, a gente vai organizar o passo a passo. Então, primeiro, a gente já leu lá atrás, ferva a água. Esse é o primeiro papelzinho que você vai colar. Depois, em uma panela, refogue no óleo a cebola e o alho. Depois, adicione o arroz lavado na panela. Depois, coloque a água quente. E, por último, acrescente o sal e deixe secar a água. E aí, faz sentido essa receita agora? Agora sim, né? Aquele jeito que a gente leu lá atrás, que estava tudo embaralhado, tudo misturado, estava difícil de entender, né? Agora a gente já organizou, a gente respeitou a estrutura, título, ingrediente, modo de fazer, né? E a gente já organizou também cada coisa em seu lugar, cada ingrediente no seu lugar, a ordem do modo de fazer, a gente já deixou tudo organizadinho, certo? E aí, vocês conseguiram recortar e colar da forma que nós fizemos aqui? Façam com muito cuidado, com muito capricho, tá bom? Enquanto vocês terminam, vocês podem pausar o vídeo, tá? Esperar a sacola secar, esperar vocês terminarem, às vezes, né, de recortar, de colar. E aí, quando vocês terminarem, vocês retornam aqui para a gente dar continuidade, ok? Então, agora, nós vamos para a aula 5, completando a receita. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai conhecer a receita tradicional de família do professor. Além disso, completará a parte da receita que está faltando. Então, eu já conversei com vocês em aulas anteriores e a gente já falou sobre qual é o nosso prato preferido. Nós perguntamos para as pessoas de casa, né? Você colocou o seu prato preferido e depois colocou de mais 4 pessoas, né? O que eles mais gostavam de comer. Eu coloquei o meu, lembram? Macarronada. Perguntei também aqui em casa quais os pratos preferidos das pessoas. Nós já fizemos essa atividade, né? Sobre a receita preferida. Mas aqui ele está perguntando uma receita tradicional de família. Lembra que eu já perguntei para vocês? Qual é a receita que, quando vocês se reúnem em família, vocês sempre fazem? E aí eu dei a informação para vocês que na minha família era sempre feito a pizza de sardinha. Minha avó, sempre que tinha qualquer evento, qualquer reunião, ela fazia pizza de sardinha ou bolo de cenoura, tá? Isso é a receita tradicional. Então, até hoje, a minha avó já é falecida, mas até hoje, quando minha mãe, meus tios, né, se reúnem, sempre a pizza de sardinha é o prato principal. Então, é uma coisa que ficou, né, na família, foi uma coisa que marcou, tá bom? E vocês? E aí, qual é o prato tradicional na casa de vocês? Coloquem aí para gente. Vocês podem mandar para a professora de vocês, ou vocês podem colocar aqui, né, no chat do YouTube, tá bom? Vamos lá. Individualmente, leia o modo de preparo da receita abaixo. Olha a receita. Molho rosé. Vamos observar essa receita? Vamos ver o que falta nessa receita? Olha, molho rosé. Modo de preparo. Doure o alho e a cebola no azeite e coloque o molho de tomate. Quando levantar fervura, ou seja, quando começar a querer ferver, acrescente o sal, a cebolinha e a salsinha. Deixe ferver um pouco em fogo baixo e mexa sem parar para não grudar no fundo da panela. Desligue o fogo, acrescente o requeijão caseiro e mexa. Legal, parece muito gostoso. Mas não está faltando nada, não? O que está faltando aí nessa receita? Nós temos o título e o modo de preparo. Cadê os ingredientes, gente? Como é que a gente vai fazer sem os ingredientes? Será que aqui, lendo o modo de preparo, a gente consegue ter noção dos ingredientes que a gente precisa? Leiam aí de novo. E
Coloquem na letra A quais os ingredientes que você conseguiu identificar aqui nessa receita. Vai lá, 1 minutinho para fazer. Pronto? Conseguiram? Conseguiram achar algum ingrediente? Vamos procurar juntos? Então, vamos lá, de novo. Molho rosé. Modo de preparo. Doure o alho e a cebola no azeite. Temos ingredientes aqui já, não temos? Temos sim. Alho, cebola e azeite. São ingredientes, olha. E coloque o molho de tomate. Tem mais algum ingrediente? Tem o molho de tomate. A gente já achou alho, cebola, azeite e molho de tomate. Tudo isso é ingrediente. Quando levantar fervura, acrescente o sal, a cebolinha e a salsinha. Tem ingrediente aí? Vários, né? Sal, cebolinha e salsinha. São temperos, né? Deixe ferver um pouco em fogo baixo e mexa sem parar para não grudar no fundo da panela. Desligue o fogo, acrescente o requeijão caseiro e mexa. Tem mais algum ingrediente aí? O requeijão caseiro, né? Olha lá, a gente conseguiu descobrir os ingredientes desse molho. E aqui, pessoal, até que tudo bem, eu acho que a gente consegue fazer essa receita sem as quantidades certas de cada coisa, porque é um molho. Então, você vai colocando esses temperos, colocando um pouquinho de sal e vai experimentando para que o molho fique a seu gosto, né? Mas se fosse um bolo, por exemplo, sem a quantidade de farinha que tem que colocar, sem a quantidade de leite, sem a quantidade de óleo, será que daria certo? Difícil, né? Porque tem uma quantidade certa de cada coisa. Por exemplo, se eu colocar uma xícara de fermento no meu bolo, socorro. É 1 colher de sopa no máximo, porque senão o bolo cresce demais e vira uma meleca, né? Então, a gente precisa dos ingredientes e das quantidades corretas quando a gente vai fazer uma receita, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vocês conseguiram achar, então, os ingredientes e colocaram na letra A, certo? Vamos ver, então, atividade de número 2. Olha lá. Bom, na atividade número 2, vocês vão agora escrever os ingredientes que eu vou ditar para vocês. Então, olha, será que ficou faltando algum ingrediente que vocês colocaram lá na letra A? Será que vocês esqueceram de algum? Então, complete a receita com os itens que a professora vai ditar. Então, eu vou ditar para vocês os nomes dos ingredientes que estão lá na receita anterior, no molho. Ok, pessoal. Então, a primeira palavra que eu vou ditar, que você vai escrever aí, é a palavra alho. Alho. Qual será que é a palavra que me ajuda a escrever alho? Se eu souber escrever olho, eu sei escrever alho. Eu só preciso mudar o quê? A vogal, né? No olho, eu tenho a vogal O no início. No alho, eu tenho a vogal A no início. Então, a primeira palavra, alho. Vamos ver se vocês escreveram corretamente? Então, primeiro ingrediente, alho. Certo? Seguindo. Segundo ingrediente da receita, cebola. Cebola. Como será que eu escrevo cebola? Dentro da cebola tem um brinquedo escondido. Qual brinquedo é esse? A bola, né? Eu só preciso acrescentar o C antes, né? Cebola. Vamos ver se vocês conseguiram? Olha lá. Cebola. O terceiro ingrediente, então, é azeite. Azeite. Vamos ver como que se escreve azeite. Com Z, azeite.
O próximo, pessoal, é molho de tomate. Como será que eu escrevo molho de tomate? Olha, são 3 palavras. Molho de tomate. Se eu escrevo olho, eu escrevo molho. É só acrescentar uma consoante no início. Molho de tomate. Vamos ver? Olha lá, molho de tomate. Depois nós vamos escrever sal. Sal. Quem sabe escrever sal? Sal. Sal. Olha lá. Depois nós vamos escrever cebolinha. Uai, professora, mas já tem cebola. Para que eu tenho que escrever cebolinha? Porque cebola e cebolinha são coisas diferentes, né? Cebola, vocês sabem muito bem o que é. A cebolinha é um tempero verdinho que a mamãe pica. E aí ficam umas rodelinhas verdinhas na comida. Isso é cebolinha, tá? Tem um cheirinho diferente. Então, cebolinha é o nosso próximo ingrediente. Depois nós temos salsinha. Normalmente, cebolinha e salsinha vêm juntos quando a gente compra, tá? Então, salsinha. Como será que eu escrevo salsinha? Pensem aí no som das palavras. Olha lá. Salsinha. E por último, vocês vão escrever requeijão caseiro. 2 palavras aí, hein? Requeijão. Requeijão. Como será que a gente escreve requeijão? Olha que tem um pedaço do queijo aí no meio de requeijão, né? Requeijão caseiro. Escreveram? Olha lá. Confiram aí as palavras que vocês escreveram para ver se vocês escreveram corretamente. Então, nós escrevemos, olha os nossos ingredientes. Alho, cebola, azeite, molho de tomate, sal, cebolinha, salsinha e requeijão caseiro. Certo? Bom, vocês têm aí 2 receitas muito boas, né? E vocês podem hoje ajudar a mamãe. Mas ajudar, hein, pessoal? Porque cozinhar faz com que vocês precisem mexer no fogão, né? No fogo. Então, não façam isso sem supervisão, sem a ajuda de um adulto. Mas, já que vocês têm 2 receitas, vocês podem sugerir para a mamãe, para o papai, para a vovó, que vocês podem ajudar hoje no jantar ou no almoço. O que vocês acham? Vocês já conseguem fazer arroz, seguindo a nossa receita, e também já sabem fazer um molho rosé delicioso. Então, falem aí. Mãe, olha, aprendi 2 receitas sensacionais. Posso te ajudar? Certo? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essas foram as nossas atividades de hoje. E eu espero vocês na nossa aula de amanhã. Combinado? Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau.